muito prazer estarmos aqui. Né? Boa tarde aos telespectadores, aos ouvintes. E a recuperação para mim hoje, temos que estar focado no dia, no hoje. Né? O ontem, ele não existe, ele já passou. O amanhã, ele também não existe. Eu venho aprendendo nesse caminho que eu vou trilhando, que eu vivo apenas um dia de cada vez. Isso me ajuda muito, porque eu deixei de ter ansiedade, eu deixei de ter depressão, porque eu não me prendo mais lá no passado, e não fico com ansiedade com o futuro. Portanto, José Carlos, é assim, todos os dias estou em frequência nas reuniões. Todos os dias eu preciso estar em reuniões porque eu bebi demais. Eu sou filho de um alcoólatra, sou irmão de outro alcoólatra, sou pai de alcoólatra, inclusive, e agora eu fico com medo dos meus netos também. Isso não quer dizer que seja hereditário, mas no meu caso, está sendo hereditário. E eu tenho esse processo comigo, tenho que estar vigilante todos os momentos. Vocês falaram muito de mim, eu quero agradecer, né? Eu continuo praticando totalmente os evites. É só por hoje. Né? E é só por hoje, José Carlos. Não, você vê que ele deu aqui a receita para os ansiosos e depressivos. Ele deu a receita falando que a vivência é só por hoje, né? Você sabe, José, o que é interessante, Sérgio, José, que o Márcio falou, que eu venho estudando e vim comentando essa semana com o José Carlos, a multigeracionalidade das dependências, né? Porque muitas vezes, uma família onde tem um alcoólatra, um dependente de álcool e outras drogas, não gera outros alcoólatras, mas gera compulsivo por trabalho, compulsivo por sexo, compulsivo por jogo, porque existe uma educação naquele núcleo familiar à compulsão, né? A pessoa aprende que a vida é vinculada a algum objeto ou algum comportamento para satisfazer o vazio. Mas se a gente olhar o lado positivo dessa transgeracional, não dá nem para falar essa palavra, mas passa de família para família. Da mesma forma que existe esse lado negativo de dores, existe o lado de flores também, que é a questão as pessoas gradativamente, à medida que entram em recuperação, elas passam a ser capacitadoras e multiplicadoras de bons hábitos, de idealismo, passam a ser pessoas que procuram um significado para a vida e sublimam as suas forças, as suas potencialidades. Eu acho isso magnífico. É só você olhar as políticas públicas. Se eu perguntar, Sérgio, você que conhece muito de clínicas e comunidades, quem são os mantenedores? Se você for olhar o início e os mantenedores, são pessoas que passaram pelo problema. Se você olhar qualquer tipo de organização, movimento e tipos de movimentos pedagógicos em relação à dependência química, quem está ali mantendo são pessoas que passaram pelo problema. Então, nas dores é transgeracional, mas também nas flores da mesma Sérgio, forma. antes de você responder, aproveita e já responde a pergunta aqui do Luiz Carlos, que está dentro disso. Obrigado, viu, Luiz Carlos, pela tua participação. Ele quer mais detalhes sobre tratamento para dependente químico, porque ele é leigo. Ele fala que fica muito abstrato, ele relaciona a dieta, medicamento. Ele quer saber mais sobre esse tratamento que a gente está falando. Sérgio, como que é o tratamento? Como é que é? Levanta a bola, você corta, né? O que se usa em tratamento? Quais os ambientes de tratamento? Nossa, vamos falar sobre tratamento, um programa só sobre tratamento. Mas o que tem hoje aqui no Brasil? Eu só queria fazer uma adenda com relação à sua fala anterior, que é o seguinte, o porquê que há uma grande maioria das pessoas que sofreram isso é que elas se compadecem e termina se ressaltando no trabalho da dependência química. Isso é um buraco do governo, onde o terceiro setor começa a atuar por falta das ações governamentais, né? Então, e isso, quem é que se compadece? Aqueles que já tiveram problema. Por isso que nós sempre estamos à frente dos problemas de ordem de tratamento. Agora, em relação ao tratamento, o que nós temos em disponibilidade? Acho que a maior disponibilidade que nós temos hoje são os grupos anônimos, que nós temos quase o dia todo, à noite, madrugada, né? Nós temos corujões. Então, os grupos anônimos ainda, eles são o maior núcleo que nós temos de tratamento acessível à população, porque são gratuitos, temos de diversos horários, até inclusive de madrugada, e de portas abertas a todo mundo. Então, quando a gente fala de tratamento, qual é o nome do companheiro que perguntou?
o Luiz Carlos. Luiz Carlos, você perguntou, a questão de tratamento ficou meio abstrato, né? E é abstrato mesmo, porque cada caso é um caso. Essa frase eu inventei agora. Você pega uma pessoa, se você que está perguntando, você está apto a ir para um grupo anônimo. Você chega lá no grupo anônimo, inicia um processo, ninguém pergunta seu nome, se é bem acolhido, volta no outro dia se você quiser, nada é obrigado, você vai se auto-administrar. Mas vamos dizer que o Luiz Carlos não quer ir a tratamento e está causando muito mal para ele e para a família. Aí você vai precisar de uma internação. Tá, você entrou em internação, saiu da internação, não recaiu, vai para os grupos, normal, recaiu. Precisa de um controle maior, não quer ir, vai em internação involuntária, precisa de medicação. Quer dizer, cada caso é um caso. E existe fases de recuperação. Então, por isso que é complicado de você falar de recuperação em uma pergunta. Eu penso que é muito importante, José Carlos, é o indivíduo saber que quando nós nos referimos a tratamento e internação, numa escala de 1 a 10, o tratamento corresponde a 2 pontos. Vou falar 2 pontos, né? Que é para ele aterrissar a nave, aprender o que ele tem, cuidar da saúde. A grande tarefa, a família aprender. Posterior a isso, ele tem que montar uma rede de apoio, né? Criar uma rede. Então, tem 2 momentos: uso de droga, estabilização da doença e início de uma rede de apoio pós-tratamento. Isso é importante. Aproveitar aqui, né, que é a minha função, a Murielle, olha de onde é, José Carlos, Rio Grande do Norte, da cidade de Poeira, está acompanhando a gente pela TV Mundo Maior. Um abraço para ela, tá? Nossa, que legal. Tá chegando aqui. Gosto muito do programa de vocês, estou em recuperação. Me recuperei do álcool pela doutrina espírita, mas hoje trabalho no grupo de AA, porque é uma doutrina maravilhosa. Ele é de Laranjal do Sul, do Amapá. Do Amapá. Companheiro do Amapá. Viu, ó, tem a Valdelice Gaspar, aqui de Atibaia, ela diz o seguinte, Sérgio, gostaria de saber se esse medicamento derivado da maconha, que está sendo usado agora, se ele causa dependência e traz prejuízo ao corpo. Qual o nome dela? Valdelice Gaspar. Valdelice, grande abraço, obrigado Pergunta pela legal. pergunta. Sensacional, Levantou extremamente a bola, contemporânea, né? Muito bom. Sem dúvida nenhuma que qualquer substância que for sintetizada, for para o laboratório, passado pela nossa a organização de fiscalização e regulamentação, que é a Anvisa, ele será muito bem aceito, como está sendo o canabidiol. O canabidiol. Não é tetraído canabinol. Porque ele separa a substância, o psicoativo. Ele separando o psicoativo que é da medicamentoso. Planta, é medicamentoso. É igual foi feito com ópio, né? Separando o princípio ativo, ele vai ter uma série de benesses para a saúde. Então é isso que está sendo. Aqui no Brasil ainda não foi liberado. O que é assim, difícil é como que a mídia vende a legalização da maconha e está na boca da juventude que maconha é usada até para tratamento. Não é a maconha que é usada. O que é usado é o canabidiol, que descobriu que ele auxilia no tratamento do câncer, do HIV, ele mexe na região cerebral do apetite, então a pessoa diminui a náusea. Então, que são medicamentos paliativos para minimizar as não dores. Não é o THC, porque o que o cara fuma né? maconha, o cara fuma um baseado, é pelo tetraído canabinol. Para dar o barato. Para dar o barato. E assim como o ópio, né? Tem gente que fuma ele para dar o barato e nós utilizamos ele como medicamento para cirurgia que são pré-cirúrgicas. Viu, essa deixa. Quando